E estamos aqui para falar hoje sobre um tema que, apesar, de ter ganho uma certa amplitude na sociedade, ainda precisa ser falado com mais intensidade e frequência, que é justamente a questão do suicídio. Infelizmente é um assunto que muitas vezes ele vem à tona quando alguma celebridade acaba cometendo, porém, infelizmente é uma causa que diariamente no mundo inteiro as estatísticas estão aí para provar e comprovar que é realmente um problema de saúde pública. Afinal, cerca de 3.000 pessoas se matam diariamente no mundo, ou seja, é um número muito alto. Considerando as estatísticas, chega até a ser maior do que as mortes por câncer e AIDS por dia, se a gente for colocar dessa forma. Então, é um problema grave, e que tem, infelizmente, crescido, dos anos 80 para cá. Observa-se esse crescimento, principalmente de jovens, jovens que cometem o suicídio, que nada mais é do que a morte feita por você mesmo. Você próprio retira a sua vida de cena. Então, é um tema muito forte e que demanda a gente discutir o porquê. Muitas vezes as pessoas se perguntam isso. Acho que da maioria das vezes o choque, o momento de uma notícia de uma pessoa que você conhecia ou que estava próxima, ou até mesmo um ídolo, a primeira coisa que se passa na nossa cabeça realmente é o porquê, o que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida, E existem vários fatores, Mas como é ainda um pouco misterioso, a gente pode dizer que esses fatores, eles contribuem, para o risco da iminência de um suicídio, e eles podem ser um estopim, digamos assim, quando se junta todos esses fatores. Mas ainda não tem como se comprovar realmente o que de fato leva, Existem vários estudos, até da questão do próprio cérebro, para tentar responder essa pergunta. Porém, como a gente está aqui discutindo, vamos falar um pouco desses fatores, O que é que pode favorecer uma pessoa a ter essa decisão, de tirar a sua própria vida? Primeiramente, a gente precisa entender que uma pessoa que tem pensamentos suicidas é uma pessoa que vem num constante sofrimento muito, muito intenso, onde ela não consegue ver saída para os seus problemas. Ela não consegue visualizar resoluções para os seus problemas e para esse sofrimento. É como se a vida não tivesse um sentido, um significado. Então, a única saída que de repente passa pela sua cabeça é realmente o fim da vida, que na verdade não é o fim da vida, e sim o fim do sofrimento, Consequentemente, através da atitude de finalizar a vida. Mas o suicida, é bom até a gente esclarecer, muitos deles eles realmente não têm a intenção de morrer, eles não querem morrer, mas eles querem matar, acabar aquele sofrimento que é insuportável, que é incontrolável e que é constante. Então eles não têm essa vontade realmente de morrer, mas eles querem o fim do sofrimento. Infelizmente, como eles não conseguem perceber, encontrar outros meios de resolver, acabam por tentar ou até conseguir mesmo encerrar com a sua vida. E assim, a gente frisar também nesse momento que geralmente são pessoas que já vêm com essa intenção, com essa ideia há um certo tempo, meio que não é do nada que ela opta por encerrar a sua vida, É uma construção,
né? É uma construção de intenções, de pensamentos que vão levar ela a chegar, né, à execução, né, do suicídio. Porém, existem sim também aqueles casos, né, que acontecem de forma impulsiva, né, que de repente, num momento de muito desespero, de muito sofrimento, o impulso acaba fazendo com que ela nem tenha de repente planejado antes como ela ia morrer, mas naquele momento ela acaba se matando. Isso acontece muito com os jovens, né? Por conta da própria fase da vida, né? Que traz muito essa questão do impulso, né? De não pensar muito bem nas coisas e se levar pelo momento, né? Nos adolescentes, por exemplo, é mais fácil acontecer essa questão por impulso, né? Por conta dessas características da própria adolescência. Mas, na maioria dos casos, tá, gente? Geralmente existe sim, né, um planejamento. Porque começa como uma sementinha, né? Você tá naquele sofrimento, naquele desespero, naquela angústia, vem uma sementinha de que talvez a melhor saída seria morrer, né? Não existir mais, porque assim não existiria mais sofrimento. E essa sementinha ela é alimentada diariamente, né? Pelos pensamentos negativos e de tendências suicidas. E a partir daí, a pessoa vai regando essa ideia, vai se programando, se planejando e muitas vezes faz o mesmo com as pessoas que estão ao redor. Porém, infelizmente, elas não percebem ou não dão ouvidos, né? E aí a gente já pode quebrar também um outro mito onde as pessoas geralmente falam: quem quer se matar não fala, não avisa. Também não é assim, tá? Como eu digo, existem casos e casos, mas na maioria as pessoas dão sinais, sim, né? De que pelo menos elas têm aquela ideia na cabeça, né? Às vezes são frases que a gente acha, julgam, né? Que é ditas somente por uma forma de chamar a atenção, né? Eu queria morrer, eu acho que não tem mais sentido, eu vou me matar. E às vezes acha que a gente é apenas uma questão de atenção, quando na verdade aquela pessoa realmente já está nesse processo de construção desse suicídio, né? E por isso muitas vezes é difícil, né, as pessoas próximas, a família até, de dar um suporte, porque elas não enxergam de fato, né, como um problema, e sim como uma forma de chamar a atenção. Isso não existe, tá, gente? Claro que existem aqueles casos onde as pessoas realmente não citam nada, né, não citam nada que estão nesse sofrimento, que tem essa intenção, e de repente elas já aparecem mortas, né? Existem, claro, aquelas que não vão falar, não vão avisar de alguma forma, mas também existem, na maioria das vezes, pessoas que junto com essa programação, esse planejamento com ela mesma, também planeja em relação à família, né? No sentido, às vezes, de deixar algum testamento, de deixar algum bilhete, de dizer algumas frases pontuais em determinados momentos, né, para meio que já demonstrar aquela ideia, né? Então, essa coisa de para chamar a atenção, quem vai fazer não fala, não existe, tá? Em que esse chamar a atenção, ele tá de certa forma inserido também nesse contexto, não no sentido de eu quero ser o centro da atenção, esse tipo de coisa, mas é uma atenção para aquela dor. Na verdade, a pessoa, né, que tem esse pensamento, essa vontade suicida, ela quer sim que as pessoas se atentem à dor que ela está passando. E que, infelizmente, na maioria das vezes, não acontece, né? Então, assim, é uma coisa tão simples. A gente fala de vários assuntos e sempre acaba no mesmo ponto, chamado a empatia, né? A gente precisa ser empático com a dor do outro. A gente não sabe o que se passa realmente no outro se a gente não pergunta, se a gente não conversa, se a gente não para ouvir. Porque, na verdade, a pessoa que está passando por esse problema, no fundo, ela não quer nada além do que ser ouvida, né? Até porque, muitas vezes, o próprio contexto que traz esses fatores de risco, né,
tornam a pessoa invisível, onde as pessoas não realmente atentam para aquele sofrimento. E isso é muito difícil, né? E dificulta, né, a mudança de repente do pensamento e essa prevenção de que aquela pessoa cometa esse ato. Por isso a gente fala tanto, né, principalmente depois que foi criado nessa campanha do Setembro Amarelo, o quão é importante a gente falar com as pessoas, a gente ouvir essas pessoas, né? Escute o que ela tem para falar, escute o sofrimento dela, seja empático com esse sofrimento, não julgue, não leve como brincadeira, como besteira ou como, problema todo mundo tem. Sim, todo mundo tem problemas, mas não com a mesma intensidade, não com a mesma forma de lidar, né? Somos pessoas com vidas diferentes e a gente precisa entender isso, porque senão a gente não vai entender a dor do outro. Então, inclusive nesse sentido da campanha, né, o Centro, né, de Valorização da Vida, o CVV, que foi um dos criadores, eles trabalham justamente com isso, né, com a escuta, né, são serviços 24 horas disponíveis, gratuitos, né, através de ligações, de chats, né, de Skype, de e-mail, para que aquelas pessoas que estejam nessa situação e pensando em se matar, elas possam falar e serem ouvidas por alguém que vai ouvi-las sem julgamento. E que ao invés desse julgamento, ela vai tentar mostrar para elas que sim, existem saídas. Todo problema tem como resolver, né? Basta a gente conseguir perceber isso, né? E aí sim a gente começar a criar estratégias na nossa vida para lidar e resolver esses problemas. Que sim, tem coisas que de repente a gente não vai necessariamente resolver, mas a gente vai saber lidar, conviver com elas, né? Isso é o mais importante. Então, conversem. Se você percebe que aquela pessoa já demonstrou que está nesse sofrimento, é uma pessoa que já está até mesmo se afastando, né, da vida em todos os sentidos, converse com ela. Tente ver quais são realmente a sua intenção, se ela pensa em se matar e tente ajudar. Porque o primeiro momento de ajuda vem, não é do psicólogo, não é do psiquiatra, não é da rede de saúde, e sim dos amigos, da família, das pessoas do trabalho, daquelas pessoas que convivem com essa pessoa. Esse é o primeiro passo para se ajudar, né? É a primeira rede de cuidado, digamos assim, né? São os vínculos,